Alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, alegria já no coração. Aleluia, quem já conhece a Jesus. Aleluia, o verdadeiro paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Glória! O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Muito boa noite, irmãos. É bom estarmos mais uma vez em culto ao Senhor nessa noite de quarta-feira. Quero orar com os irmãos dessa primeira palavra de oração, dedicando todo o tempo que vamos passar aqui juntos, não é? De louvor, em louvor ao Senhor, tudo que nós fizemos para a glória e honra do nosso Deus. Pai bendito, muito obrigado, Pai, porque podemos nos reunir, manifestar a Ti, ó Deus, mais uma vez, a nossa adoração em culto, ó Pai, embora separados geograficamente, mas o nosso culto chega até a Ti como um único cheiro suave, ó Pai. Receba, ó Deus, as manifestações que faremos aqui nesse lugar de louvor, de confiança em Ti, ó Pai, e de gratidão também. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar o hino 135 do cantor cristão. É um hino que fala, que enaltece, exalta a santa e magnífica Trindade. Vamos louvar ao nosso Deus com o cântico desse hino. Irmãos, agora eu gostaria de orarmos. Temos alguns pedidos de oração que chegaram até mim através dos contatos telefônicos, através
dos grupos da igreja. Então, esses pedidos de oração, nós vamos orar por esses pedidos de forma mais específica nesse tempo nosso aqui de intercessão. Então, quero convidá-lo a fechar os seus olhos ou elevar seus pensamentos até Deus e me acompanhar nesse período de oração. Eu vou orar pelos pedidos da irmã Lourdes, do irmão Rogério Filho, da irmã Tiene, do Joacir, da Débora, do Antônio, da Lenice e da irmã Genaína. E também vou orar pelos enfermos da nossa igreja, né, irmãos? Os irmãos precisam sempre ser acompanhados de nossas orações. Então, vamos orar ao Senhor. Pai bendito, muito obrigado, Deus, porque temos a quem a Ti recorrer. Nós te agradecemos juntamente com a irmã Lourdes pela recuperação dela, ó Pai. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque Tu tens cuidado da Tua serva. Obrigado pela forma maravilhosa como manifestastes a Tua misericórdia e graça sobre essa vida, ajudando, ó Deus, a se recuperar de uma doença tão ruim. Muito obrigado, mas também colocamos a vida dela, os exames e acompanhamentos que ela vai fazer ainda, ó Deus, pela frente. Abençoe, ajude, ó Deus, esteja ainda dando forças e condições à tua serva. Também, ó Pai, eu quero compartilhar juntamente com o irmão Rogério Filho, pelo cuidado que tu tens tido de nós, por cada um de nós, nesse tempo que estamos vivendo. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque nada tem faltado à vida desse irmão e nada também tem faltado à nossa vida, ó Pai. Nós te agradecemos juntamente também com a irmã Tiene pela providência e sustento sempre constante teus. Te agradecemos, ó Deus, pela recuperação do Valdeci, que esteve numa situação complicada, mas está em casa. Esse que é irmão do Joacir, ele fez esse pedido, também manifestou esse agradecimento. Obrigado, ó Deus, pela recuperação e ajude, ó Deus, a encontrar a saúde, ó Deus, e que a sua saúde, ó Deus, possa ser recuperada de forma plena, ó Deus. Também, ó Pai, eu quero pedir pela vida da Débora lá em Santarém, no Pará. Ó Deus, ela pede pela cidade dela, que está em lockdowns, pelos casos de coronavírus, de Covid-19 provocado pelo coronavírus, que são 500 casos já na cidade, ó Deus, pelos 3 familiares dela que estão acometidos por essa doença. Ó Senhor Jesus, venha cuidar, venha ajudar, venha socorrer e venha abençoar aquele povo, em especial esses familiares, ó Deus. Senhor, cuide para que nada de mal, nada de mais grave venha acontecer para essas pessoas. Também, ó Pai, eu quero pedir pelo irmão Antônio, por esse problema de tendinite no ombro que ele está tendo, e também ele pede pela irmã Marinete, suas dores de coluna. Senhor Jesus, venha cuidar da tua serva e do teu servo, ó Pai. Ajude-os, ó Deus, no tratamento, nos cuidados que precisa fazer, que eles possam encontrar o médico, o atendimento médico, que está difícil devido a esse momento da nossa saúde que estamos vivendo. Senhor Jesus, venha ajudar o irmão Antônio e a irmã Lenice, a irmã Marinete, e também, ó Deus, aproveito, lembrando do pedido da irmã Lenice pelo seu Aguinaldo, ó Pai, que perdeu sua irmã também semana passada. Ajude, ó Deus, esse senhor nesse tempo de luto, ó Pai. Dê a ele, ó Deus, o conforto e o consolo que somente Tu podes dar. Também, ó Pai, eu quero lembrar dos pedidos da irmã Genaína. Ela pede pela Radassa. Graças a Deus que ela está ganhando peso. Ela foi uma menina que nós oramos aqui, nasceu prematura, mas está realmente se recuperando bem.
Senhor Jesus, venha ajudá-la no seu desenvolvimento. Também para uma jovem senhora que ela conheceu, chamada Adriana, ó Deus, pelo seu interior, pelas suas emoções, por esse turbilhão de sentimentos que ela está sentindo. Ó Deus, que ela venha encontrar o equilíbrio para tudo aquilo que está passando no seu coração. E quem sabe em tudo isso ela possa encontrar a Cristo, ó Pai, e Cristo sendo o centro da vida dela, ela vai conseguir entender e vai conseguir ter o equilíbrio necessário em meio a esse turbilhão de coisas que tem acontecido ultimamente. Venha abençoar essa jovem, ó Pai. Também, ó Deus, peço pelos enfermos da igreja, ó Deus. Senhor Jesus, venha abençoar a irmã Janaína no seu cuidado da saúde, nos preparos que ela ainda precisa fazer para as 2 outras cirurgias. Continua abençoando a irmã Dora, Deus, no seu restabelecimento, que os cuidados necessários ela possa ter para para que a recuperação da sua saúde seja breve e ela não tenha maiores dificuldades. Também a irmã Anacleta nas suas dificuldades, ó Deus, a irmã Marilda. Ó Senhor Jesus, vem abençoar o nosso povo. Cuide, ó Deus, da nossa gente, ó Pai. Dê os recursos necessários, ó Pai, para que tudo seja feito e eles se sintam confortados, abraçados por Ti, e que tudo isso reverta para o Seu louvor e a Tua glória, ó Deus. Isso nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais um cântico agora. Nós cantamos o hino e agora vamos cantar um cântico que diz que este é o meu respirar. É o cântico que fala que o nosso mover, a nossa vida, a nossa existência depende da ação do Espírito Santo em nós. Nós precisamos de Deus e precisamos do Espírito Santo. Então vamos cantar esse louvor ao Senhor. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar.
vez, Mestre Bíblia. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Irmãos, continuando com o nosso culto, nós iremos refletir sobre os versículos 17 e 22 de Provérbios, capítulo 19. Aí na sua tela você tem uma estrutura básica. Então nós dividimos o capítulo 19 em 5 categorias, né? Em 5 partes. A primeira parte que nós estamos é reflexões sobre a pobreza. A segunda parte, orientações para o seu dia. Terceira parte, o coração e suas motivações. A quarta parte, consequências óbvias de escolhas equivocadas. E a quinta parte, questões de família. Graças a Deus, na quarta-feira passada, nós refletimos um pouco sobre os versículos 1, 4, 7 e 15. Hoje, concluindo essa primeira parte, nós iremos refletir apenas dos versículos 17 e 22. Então, abra sua Bíblia ou então acompanhe na tela Provérbios capítulo 19, versículo 17 a princípio. Provérbios 19, 17. Diz assim a palavra do Senhor: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. E o versículo 22. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Irmãos, nós vimos nessas reflexões sobre a pobreza, nós vimos lá no versículo 1 que é melhor ser pobre, mas ser íntegro. Isso que esse versículo nos informa, nos orienta, e essa é uma verdade tão necessária nesses dias em que a busca desenfreada por riqueza e por prazer faz com que a integridade seja colocada em segundo plano. Nós também vimos que o pobre é abandonado pelos seus amigos, aqueles falsos amigos, aqueles que não são amigos de verdade. Quando chega a escassez, quando chega a doença, eles somem. Mas a Bíblia nos orienta que há amigo mais chegado que o irmão, há aquele que na hora da dor ele se coloca presente, com disposição para socorrer no que for necessário. E nós vimos que esse amigo tipifica o Senhor Jesus Cristo. Ele é um tipo, ele aponta para a pessoa do Senhor Jesus, que é esse amigo mais chegado que o irmão. Jesus, nós podemos contar com Cristo, irmãos, em cada momento de nossas vidas. Não só nos momentos em que as coisas estão muito bem, mas também naqueles momentos de sofrimento e dificuldades. Nós vimos também, irmãos, quarta-feira passada, que muitas vezes a pobreza está de mãos dadas com a preguiça. Conforme eu lembrei na quarta-feira, nós não podemos dizer que a razão da preguiça é a pobreza. Nem toda a preguiça é resultado, melhor dizendo, o inverso, nem toda a pobreza é resultado da preguiça, mas em muitos casos, infelizmente, as pessoas entram, né, num estado de pobreza porque elas simplesmente não se movimentam. Elas veem a escassez chegando,
mas não querem realmente se cansar, não querem correr atrás, não querem buscar o pão de cada dia. Continuando, então, nas nossas reflexões, nós vamos agora, então, para o versículo 17, como nós lemos. E uma ideia que nós podemos extrair desse versículo, você tem aí na sua tela, é a seguinte: aquele que atende ao pobre é abençoado por Deus. Aquele que atende ao pobre é abençoado por Deus. Irmãos, acompanhe aí, por favor. Deus sempre demonstra um cuidado especial aos pobres. Quando Jesus estava aqui na terra, isso foi muito claro, até mesmo porque os ricos muitas vezes o rejeitavam, confiavam mais nas suas riquezas do que naquilo que Cristo pode oferecer. Esse é o grande problema do rico, é o amor ao dinheiro, não é a riqueza em si. A grande questão do rico é que ele se ilude com a soberba, com os recursos que tem, e ele se acha autossuficiente. Por isso que os ricos têm muita dificuldade de se converterem. Jesus chegou a dizer que era mais fácil o camelo entrar passar pelo fundo de uma agulha, pelo buraco de uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Mas depois ele diz que todas as coisas são possíveis para Deus. Mas o rico, infelizmente, devido à falta de humildade, a essa característica de autossuficiência, dele achar que pode todas as coisas, ele acaba negando ao Senhor. E o pobre, pela sua própria situação, ele se coloca numa posição de necessitado. Ele reconhece a sua necessidade. Por isso que ele busca mais a Deus, e ele pode encontrar a Jesus nesse tempo de pobreza. E o Senhor olha para o pobre de maneira especial, porque o pobre busca, devido ao seu estado, ele busca mais ao Senhor na sua crise. Bom, acompanhando aí na sua tela, você tem assim: o rico não deve acumular sua riqueza com avareza, mas distribuí-la com generosidade. É interessante conviver com algumas pessoas que têm muito. E é impressionante como essas pessoas, muitas vezes, elas são muito pão duras. Não querem gastar dinheiro por nada. Isso se chama avareza. Quando aparece uma necessidade de alguém, ele procura se esconder, se esquivar, não abre mão para ser generoso de forma alguma, para ajudar alguém. Mas a grande bênção da riqueza, e Deus dá riqueza para alguns, é para que essa pessoa seja generosa. Eu não conheci, não sei se você conhece, nenhuma pessoa rica que tenha sido generosa que caiu em estado de pobreza. Porque Deus vai abençoando essa vida para que a sua generosidade se expresse cada vez mais em maior intensidade. Deve ser rico de boas obras e socorrer o aflito em suas necessidades. Para isso que deve ser as riquezas. Então, meu irmão, meu amigo, se você sonha um dia ser rico, sonhe também ser rico para ser generoso, para ser rico em boas obras, para abençoar outras pessoas, não simplesmente para ser reconhecido, para ter conforto, para ter tudo do bem e do melhor. Por outro lado, eu conheci pessoas que, embora tivessem sim uma boa renda, eles optavam uma vida um pouco mais modesta para poder ajudar mais outras pessoas, às vezes missionários que eram sustentados ou que são sustentados
em outras localidades, até países, ajudar instituições. Então, existem aquelas pessoas que têm consciência da forma correta de usar a sua riqueza para socorrer outras pessoas em suas necessidades. E isso glorifica a Deus com esse tipo de atitude. Acompanhando aí na sua tela, você tem a seguinte informação. Aquele que ajuda o pobre, né? Isso é como emprestar a Deus, pois Deus é fiador do pobre. Deus vai honrar aquele que ajuda o pobre, como se ele estivesse emprestando a Deus. Com certeza, aquilo que ele faz vai ter benefícios. Ele será abençoado por Deus. É isso que a Bíblia está nos indicando aqui nesse versículo. Deus nunca fica em dívida, irmãos, com ninguém. Se ele fala que vai abençoar aquele que usa sua riqueza para ajudar o pobre, isso vai acontecer. Ele não dá calote. A palavra de Deus é verdadeira. Sua justiça é perfeita. Sua misericórdia não tem fim. Deus é a fonte de todo o bem. Então é muito melhor para o rico abrir mão de parte da sua riqueza para ajudar o pobre e assim ter na sua vida a presença desse Deus, que é a fonte de todo o bem, abençoando a sua vida, abençoando até os seus negócios. É Ele quem nos fortalece, afinal de contas, para adquirirmos riquezas. Isso está aí na sua tela. É Ele quem multiplica a nossa sementeira para continuarmos semeando na vida do próximo. O que Deus faz é abençoar o rico para que ele continue a atender o pobre em sua necessidade. É isso. Essa é a ação benéfica. Às vezes dando saúde, condições, inteligência, capacidade para adquirir as suas riquezas. Porque a riqueza em si não é pecado. A forma como se adquire a riqueza e a forma como se usa a riqueza, sim, que pode ser pecado. E Deus abençoa aquele que tem um coração compassivo e misericordioso, que não foge de ajudar os pobres. Salmo 41, versículos de 1 a 3, também nos fala um pouco sobre isso. Salmo 41, versículos de 1 a 3. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à discrição dos seus inimigos, ou seja, para ser destruído pelos seus inimigos. E o versículo 3, o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Irmãos, que promessa, que instrução bíblica preciosa para a vida daqueles que têm possibilidade de abençoar outros com as suas riquezas. Vamos seguir um pouco mais nessa nossa reflexão sobre a pobreza. E na tela seguinte você tem a seguinte subtema: mesmo pobre pode agir com misericórdia. Mesmo o pobre pode agir com misericórdia. Vamos reler o versículo, vamos ler, não é? O versículo 22 de Provérbios 19. O versículo 22.
O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Por que será que Deus disse que o pobre é preferível ao mentiroso? Por que Deus está dizendo aqui que o que torna agradável o homem é a sua misericórdia? O que tem isso a ver com a pobreza? Vamos ver o que significa a palavra misericórdia. Acompanhe aí, por favor. A palavra misericórdia significa lançar o coração na miséria do outro. É ser sensível à dor alheia. É mais do que sentir, é agir. Isso é misericórdia. É quando eu lanço o coração na dor do outro. Quando a dor do outro passa a ser a minha própria dor. Mas não é simplesmente sentir, ficar com dó, com pena, coitado dele. É agir, é ser proativo em favor do outro. Não adianta nada você se derreter em lágrimas ao ver o drama do próximo sem estender a mão para socorrer essa pessoa. Como é importante isso! Muitas vezes, irmãos, nós olhamos algumas situações e não nos colocamos dispostos a ajudar, a socorrer, a amparar de alguma forma, de algum jeito. Pastor, mas eu tenho tão pouco, mas de repente esse pouco é aquilo que aquele outro precisa, e de repente esse pouco, junto com um pouquinho dos demais, vai fazer com que aquele outro seja abençoado e o ajude naquele momento de aperto e de aflição. Lembra-se da parábola do bom samaritano? Vamos dar uma ida lá em Lucas 10, versículos 30 a 37. Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 37. Eu vou ler aí, aqui você pode ler na sua Bíblia ou acompanhar então na tela. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, versículo 32, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Agora sim, versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E o versículo 37 responde essa pergunta. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Interessante que nós temos 3 verbos aí. O sacerdote viu, mas o mesmo verbo sendo usado em 3 momentos diferentes por 3 pessoas. O sacerdote viu, o levita viu
e um samaritano viu. O sacerdote viu e passou de largo. O levita viu, quem sabe até tenha sentido alguma coisa, pena, coitado, ele está machucado, mas ele não fez nada. E aquele samaritano que ele viu, mas ele sentiu a dor do outro. Foi lá, pegou óleo, possivelmente azeite e vinho, que é antisséptico. O azeite ele tem um efeito mais calmante, mas ajuda a cuidar da ferida também, a sarar a ferida. Colocou aquele homem em cima da sua montaria, levou até uma estrebaria, deixou ele lá sob os cuidados daquele dono da hospedaria. Irmão, está entendendo qual a diferença entre você sentir pena e ser misericordioso? Misericórdia é o amor em ação. É o amor agindo. Eu amo e por isso eu ajo. Essa ação é misericórdia. Irmãos, como que nós temos dificuldade? Quando eu falo nós, é porque eu também tenho. Eu percebo que alguns irmãos, eles têm uma facilidade desse desprendimento. Isso aqui com certeza é uma capacitação especial que Deus dá, esse dom que Deus dá. Mas isso não quer dizer que nós não precisemos fazer o mesmo. Nós podemos sim ser mais misericordiosos do que realmente temos sido. Interessante que, voltando a Provérbios 19, o versículo 22, lá na segunda parte desse versículo fala assim: o pobre é preferível ao mentiroso. O que é esse mentiroso? Por que fala que o pobre é preferível ao mentiroso? Acompanhe aí, por favor, na sua tela. O mentiroso é rico em palavras vazias. Ele tem a língua cheia de virtudes, mas as mãos vazias de obras. Fala muito e faz pouco. Isso é um mentiroso. Às vezes a gente acha que o mentiroso é aquele que mente quando vai atender ao telefone, não é? Mente quando precisa prestar relatório de alguma coisa e não fez, aí conta uma história triste para que o outro possa não puni-lo. É uma pessoa que mente no imposto de renda, quando se declara imposto de renda. Ok, são mentirosos sim, mas também é mentiroso aquele que diz que faz e na realidade não faz nada. Fala muito. E quando você vai ver no seu dia a dia, vai ver a sua prática, ele é uma pessoa que realmente não produz nada de significativo. O mentiroso esconde o que tem para não socorrer o próximo. Acompanhe aí, por favor. O pobre reparte o pouco que tem para socorrer o próximo. Interessante. Porque aquele pobre íntegro, lembra-se que nós vimos no primeiro subtema, é melhor ser pobre, mas ser íntegro. Aquele pobre íntegro, mesmo na sua pobreza, ele reparte o que tem. Eu me lembro de uma pessoa que eu conheci de perto, que às vezes ele chegava e falava: mulher, eu trouxe o meu irmão aqui, um irmão aqui da igreja para almoçar. E a mulher falava: mas, Guido, e falava o nome, nós não temos nada aqui, só tem esse prato de comida que eu deixei aqui para você. Aí ele falava assim: não tem problema não, eu pegava outro prato, eu vou repartir aqui, ó, metade para o irmão, metade para mim, acabou. É isso que fazia. Irmãos, quantas vezes eu vejo o pobre se levantar muito mais para socorrer, para ajudar, do que pessoas com muitos bens. Por isso que é melhor ser pobre, mas ser íntegro. O pobre reparte o pouco que tem para socorrer o próximo. O pobre reparte o pouco que tem
para socorrer o aflito. O mentiroso só tem palavras e o pobre tem ação. Por isso que o pobre, nesse aspecto, ele é realmente misericordioso. É melhor ser pobre do que ser mentiroso, porque sendo pobre eu posso ser misericordioso, mas o mentiroso, mesmo possuindo bens, ele não vai querer ajudar. Quantas pessoas, irmãos, com posses, que quando são conclamadas a ajudar alguém, se esquivam, arrumam muitas N desculpas para não abrir mão de algum valor monetário em dinheiro, ou de tempo, ou de alguma outra coisa em benefício do pobre. Desculpas vazias para não abençoar o outro. O pobre não ousa falar, porém faz não apenas o que está ao seu alcance, mas também o que está acima de suas forças. Quantas vezes temos visto pessoas que fazem um serão para poder pegar lá e ofertar em prol de alguma causa que ele entende que seja em benefício de alguém. Irmãos, como que isso tudo glorifica ao Senhor? Eu espero, irmãos, que nessas reflexões sobre a pobreza, nós possamos ser ajudados por Deus a entender quem somos. E também a entender que, apesar de muitas vezes o pouco que temos, nós podemos ser, sim, misericordiosos e ajudar os outros em suas necessidades. Deixe-me orar, encerrando essa reflexão breve que nós fizemos aqui nessa noite, e logo em seguida eu vou dar, então, fazer alguns comunicados. Pai, muito obrigado, Deus, por esses versículos que nós estudamos, nos trazendo orientações, reflexões sobre a pobreza. Obrigado porque aprendemos bastante com isso. Aprendemos bastante, ó Deus, com a Tua palavra. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, que está sempre iluminando as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos compreender a Tua palavra. Assim, ela não é difícil, ela se torna de fácil compreensão, pela ajuda do Teu Santo Espírito. Senhor, abençoa, Deus, a nossa igreja. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos sempre com os olhos abertos às necessidades das pessoas. Não só a igreja como instituição, mas também cada membro da igreja, ó Pai. Que nós possamos ser mão Tua na vida de outras pessoas, ó Deus, para ajudar alguém que esteja passando por algum tempo de escassez, de aflição, de abandono, ó Pai. Senhor Jesus, ajude-nos a glorificar a Ti através desse amor que se mostra pela ação em prol da vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero então convidá-los no próximo domingo, às 9 horas da manhã, estarmos juntos em culto, e também às 18 horas. Nós tivemos muitas dificuldades no domingo à noite, por isso eu quero mais uma vez pedir desculpa aí aos irmãos, mas fugiu realmente do que a gente podia fazer. Por isso nós estamos gravando esse culto mais cedo ainda, para que esses imprevistos, se ocorrerem, possam ser solucionados em tempo hábil, e assim nós não atrasemos mais o início do nosso culto, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que tenham um restante de noite tranquila e também de semana tranquila. Deus os abençoe.